Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E hoje estou tendo o prazer de reencontrar agora virtualmente o Fred. Fred, meu amigo, sempre é um prazer falar com você. Johnny, prazer é meu, muito obrigado pelo convite e parabéns aí por essa iniciativa do podcast da mineração que hoje se consolidou como um grande podcast, né? Todos querem vir aqui, todos querem ouvir, né? Todas as conversas, então, mais uma vez, parabéns, Johnny, obrigado, viu? Eu que agradeço. Pessoal, chamar aqui a vinheta dos nossos patrocinadores. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberto Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento. Beleza, agradecer a todos os nossos patrocinadores aí, que sem eles a gente não continuaria esse trabalho, tá? Pessoal, vamos falar aqui sobre ativos minerários, tá? E trazer uma nova referência aí nessa parte de gestão estratégica desses ativos, tá? Trouxe aqui o Frederico Brenan, a gente chama ele de Fred, tá? Ele tem aí mais de 20 anos de experiência no setor mineral, é advogado e geólogo, especializado em regulação, relações governamentais, avaliação estratégica de projetos de mineração e infraestrutura. Já atuou aí já na NM, além de ter sido membro do Conselho Fiscal da CPRM, diretor de Geologia e Produção Mineral no Ministério de Minas e Energia, participa aí ativamente na formulação de políticas públicas, leis e regulamentos aí contribuindo para estabilidade, né, regulatória da segurança jurídica do setor. Ele atualmente preside a Comissão de Direito Minerário na OAB do Distrito Federal e é conselheiro da revista Brasil Mineral. E também é conselheiro da TrueMine, né, que é a primeira empresa dedicada à conformidade regulatória do setor mineral, que oferece aí soluções para gestão de instrução de processos minerários, desde a pesquisa até o fechamento de mina. Tá? TrueMine reúne aí mais de 50 anos de experiência em consultoria mineral, ambiental e direito minerário. Tá? Então, Fred, antes da gente começar aqui então nas perguntas, fala um pouco para a gente aí, um pouco mais aí da TrueMine para os nossos ouvintes. Bom, Johnny, a TrueMine, ela nasceu assim de uma ambição nossa, de um sonho de fazer algo diferente na mineração, né? Reuniu uma turma jovem, né, reuniu uma turma da Vila Rica Consultoria Mineral, a turma da GeoScan, e eu me juntei a esses grandes nomes para montar a TrueMine. Qual que é o que a gente idealizou na TrueMine, né? Cada dia que passa, o regulado, né, as empresas de mineração, têm mais obrigações em relação ao regulador, que é a Agência Nacional de Mineração. Então, se nós observarmos, desde a pesquisa até o fechamento da mina, né, nós temos aí diversas obrigações a serem diligenciadas pelos regulados. Nós já temos a questão das barragens, vamos ter em breve a questão do fechamento de mina, também temos a questão das pilhas, tem toda a discussão hoje da DFCFEM, que em breve entrará em vigor, a gente com certeza deve falar um pouco mais sobre isso. Então, essa série de obrigações, sistemas mais modernos, uso de tecnologia, fará com que o cruzamento dessas informações vai mostrar, eventualmente, incoerências nas informações enviadas pelos regulados à Agência Nacional de Mineração. E aí daí surgiu a ideia, né, da gente fazer uma empresa dedicada a isso. A gente quer com que as empresas elas não tenham qualquer preocupação em relação à Agência Nacional de Mineração, e nós fazemos isso, né? Com a nossa experiência em regulação, acho que a equipe técnica com grande expertise consegue fazer a gestão dos ativos, uma gestão estratégica desses ativos, uma boa instrução dos processos minerários, para que, de fato, a gente tenha uma conformidade regulatória. Eu acho que esse que é o objetivo final da TrueMine, né?
fazer com que todos esses dados estejam devidamente preenchidos e com uma coerência para que evite multas, né? Multas essas que a gente sabe que a partir de agora vão chegar até R$1 bilhão de reais. Então, no momento em que essas multas se iniciarem, Johnny, nós teremos uma quebra de paradigma no setor mineral. E aí, para isso que a Trumine estará a postos para auxiliar todas as empresas de mineração. Perfeito. Entrando já nesse assunto, né, pegando esse gancho, Fred, quais são, assim, as principais leis e regulamentos que regem a mineração no Brasil, né, e como é que garantir essa conformidade ambiental e de segurança? Bom, Johnny, o Código de Mineração é o nosso código aí desde 67, né? Ele rege a mineração no Brasil, né? É um código que, por vezes, alguns acham obsoletos, ou outros acham moderno ainda, né? Mas o ponto é que o nosso Código de Mineração, ele garantiu a segurança jurídica por todos esses anos, para a mineração brasileira, e ainda em vigor, não somente o Código de Mineração, como nós temos também a Política Nacional de Segurança de Barragem, nós temos o regulamento do Código de Mineração, que é o Decreto 9.406 de 2018, esse regulamento que eu tive a oportunidade de elaborar junto com alguns amigos, enquanto eu ainda estava no Ministério de Minas e Energia. Aí temos todo o arcabouço, né, infralegal de resoluções e portarias da ANM que regem o setor, né. Outras também são as normas regulamentadoras da mineração. Então nós temos o arcabouço jurídico, né, que compõe o direito minerário que rege a nossa atividade. Bacana, né? E na sua visão, Fred, quais são os requisitos, né, para obter, renovar ou até mesmo transferir um título minerário? E como gerenciar esses riscos, né, de sobreposição? Quando você fala em sobreposição, Johnny, é interessante você colocar isso, porque tem um princípio, né, quase uma cláusula pétrea, né, digamos assim, do nosso Código de Mineração, que é o direito de prioridade. O direito de prioridade, ele rege a mineração, não só no Brasil, como em outros países, que colocam que aquele que chegar primeiro, né, é o que tem direito a explorar aquela determinada área. Então, esse direito de prioridade, ele é a mola mestre do nosso setor. Isso é claro, e isso que dá toda a segurança, né, para os investidores. E a agência, ela vem trabalhando, ela vem fazendo com que esse princípio seja respeitado. Eu acho que isso é um mérito nosso, é um mérito do país, é um mérito que deu segurança jurídica para todos os investidores, né? E quando você fala em transferência de títulos, né, aí temos diversas formas, né? A principal é a cessão parcial e cessão total, né? Você tem os requisitos básicos para que isso seja feito, e o mais importante é que a agência, né, ela se coloca como se fosse o cartório, né, dessa transação de títulos, em que todos esses títulos devem ser, toda essa transação tem que ser averbada no âmbito da Agência Nacional de Mineração. Realmente, né, às vezes já trouxe aqui esse assunto aqui para o podcast, já conversei com outros profissionais, essa questão de chegar primeiro, né, muito importante, né, por assim dizer, chegar primeiro, porque garante realmente a gente pode falar, a isonomia do processo, né? Com certeza, João, com certeza. E quando a gente olha para todos os regimes de aproveitamento, né, da mineração, desde o requerimento de pesquisa, né, regime de pesquisa e autorização em concessão de lavra garimpeira, licenciamento, então todos eles são baseados, né, nesse princípio. E tem um outro, Johnny, tem a questão da disponibilidade de áreas, que às vezes as pessoas não se deram conta, mas hoje é uma forma muito importante de acesso, né, às áreas.
O estoque de áreas hoje, né, no governo só aumenta. Então, foi significativa essa última iniciativa da agência em contratar a B3 para fazer, né, os leilões. Eu acho que isso vai dar muito mais celeridade, acho que é isso que a gente precisa, porque o estoque de áreas é gigantesco. Então, para que a gente dinamize o setor, para que a gente aumente, né, essa dinâmica do setor, essa rotatividade de áreas, um processo de disponibilidade de oferta de leilões mais efetivo, ele é fundamental para que isso ocorra. Pegando um gancho na sua resposta, Fred, quais são, assim, então, as penalidades por não conformidade com as regulações, né, entre a ANM? A gente pode citar também as partes de ambiental e segurança, nesse caso. O Johnny, até pouco tempo atrás, você vai lembrar muito bem, as multas da ANM, elas eram no máximo, o valor máximo, acho que, se não me engano, eram R$ 3.500. Tem esse número aí médio. Depois da questão do incidente ali de Brumadinho, né, Mariana e tal, em 2020 foi alterada a lei de Política Nacional de Segurança de Barragem. Quando foi alterada a Política Nacional de Segurança de Barragem, também foi alterado o Código de Mineração. E naquele momento foi instituído que as multas do setor poderiam ir até R$ 1 bilhão. Por quê, Johnny? Eu lembro claramente disso, que na época, quando ocorreu o incidente, as multas ambientais foram, se não me engano, na época foram 6 multas ambientais, cada uma de 50 milhões. E algumas multas da ANM de R$ 3.500. Então, observa a diferença, né, do poder fiscalizatório e regulatório de um ente cuja a multa máxima é de R$ 3.500. Então, isso fazia com que simplesmente as pessoas ignorassem, né, toda a forma de penalidade no setor. Então, hoje, a gente pode dizer que depois da Política Nacional de Segurança de Barragem, que foi alterada em 2020, o Código de Mineração foi alterado em 2020, né, alterando a questão das multas, né, e do processo sancionador, hoje, com esse novo processo sancionador, decorrente não somente da lei, mas de um decreto, e agora da resolução 122, né, que ainda nesse ano ela está plenamente em vigor, isso vai mudar, vai alterar totalmente o setor mineral brasileiro. Para mim, na minha visão, é a quebra de paradigma, porque nós precisaremos de um rigor maior, né, em toda a instrução do processo minerário. Não somente do ponto de vista das atividades em campo em si, mas de toda a gestão do processo minerário. Por quê? A inconsistência de dados, incoerência de informações, né, elas serão muito mais, não somente mais visíveis por conta dos novos sistemas da ANM, mas também resultarão em penalidades muito mais severas. Então, daí, Johnny, que nasce esse momento de olhar para a conformidade da mineração brasileira, né, para a conformidade do processo minerário e regulatório no Brasil. Realmente, você falou muito bem, né? E a gente já falou um pouco no início, né? A questão... e tu pode falar dessa parte de regulamento sem não falar da Agência Nacional de Mineração, né? A ANM, você já conhece muito bem. Mas como é que você avalia, então, qual é o papel da ANM, né? Atualmente na gestão de títulos e na fiscalização das operações? A ANM, Johnny, ela é a grande gestora, né, do patrimônio mineral brasileiro. Aí responsável por toda a parte de fiscalização, de arrecadação, de normatização, e também da outorga, logicamente, né? Mas dentro desse processo de gestão e fiscalização, se a gente olha desde da pesquisa ali, com a questão da DIPEM, com a entrega dos relatórios, com o comunicado de início de pesquisa, passando para a Lavra, né, com obrigações como o RAL, que você conhece muito bem, você tem uma expertise muito grande, né, no preenchimento desse relatório, a DF-CEFEM, que é algo novo,
que vai entrar em vigor ainda nesse primeiro semestre, a gente espera, né, dependendo dos sistemas da ANM, em que mensalmente o regulado, né, as empresas de mineração vão ter que informar, vão ter que instruir um sistema com as informações econômico-financeiras, né, base da CEFEM. E não somente isso, Johnny. Depois da questão de barragens, hoje a gente tem um sistema que é o SIG-PM de barragens, um sistema muito bom, e isso vai ampliar para pilhas. Nós temos a questão do fechamento de mina, que com certeza vai ter um sistema próprio, ou seja, a agência, né, dentro desse processo de renovação que todos nós esperamos, né, porque uma agência forte é um setor forte, a gente vê claramente que todas essas obrigações do regulado, elas aumentarão, estão aumentando no dia a dia, e o regulado tem que se preparar. Realmente, você falou tudo, o regulado tem que se preparar mesmo, né? A gente sabe que ao longo do ano, a gente estava conversando aqui um pouco dos bastidores, nessa questão da reunião das informações para a criação do RAL, acho que agora vai ter como é que eu posso dizer, está vindo aí o concurso, né? Então vai ter mais gente aí para que esperamos que aumente aí a quantidade de pessoas fiscalizando. João, eu fui da ANM, né? Eu fui, sim, na verdade, do DNPM em 2006, de 2006 a 2008. A entrada de novos servidores, ela vai dar um novo gás para a Agência Nacional de Mineração. Esse novo servidor, ele entra com muita empolgação, isso é bom para o nosso setor. Então, e cabeças novas, vão estar trazendo mais tecnologia, né, novos modelos de gestão. E hoje, se a gente coloca, né, uma agência com uma tecnologia adequada, sistemas adequados, quem sabe aí vindo todo um uso de inteligência artificial, novos servidores e multas, né, que podem, né, chegar a 1 bilhão, isso vai fazer com que a gente, nós que estamos, né, somos hoje operadores, né, dentro desse sistema maior, teremos que ficar atentos, né, e fazer uma adequada instrução desses processos minerais e dos sistemas de gestão da Agência Nacional de Mineração. Mas isso é bom, John. Como eu falei, uma agência forte é um setor forte. Uhum. Exatamente, a gente sempre fala nos eventos, em várias entrevistas que eu já vim aqui, a ANM precisa estar forte, ela é um órgão que merece todo o nosso respeito aí do setor mineral, a gente já defendeu aqui nas pautas, nos pleitos dele, então realmente a gente acredita que, como você falou, a frase eu acho que do podcast é esse, a ANM forte é um setor mineral forte. Eu não tenho dúvida disso, E a gente tem que se preparar. Exato. Né? Eles vêm fazendo isso. Né? Hoje nós temos vários sistemas de monitoramento de processos minerários, bons sistemas. Isso deu não somente não deu somente um controle maior, mas como também uma transparência maior, né, para todos os processos da ANM. Antigamente, Johnny, a gente tinha uma dificuldade enorme de saber onde é que estava um processo, em que estágio que ele estava. Hoje você tem lá, você entra lá no canal você tem o SEI, né? Você tem sistemas que monitoram os processos, então isso cada dia a gente está se aprimorando. Poderia ser uma velocidade maior, porém a gente vê uma curva aí ascendente de melhoria desses sistemas, né? Exato, né? E hoje tem um assunto, Fred, que está sendo debatido aí nos últimos anos, né? Que é a rastreabilidade de minérios. Aí, como é que você acredita que a rastreabilidade de minérios ajuda, né, a combater a mineração ilegal e melhorar a reputação das mineradoras? Ô Johnny, eu acho que eu costumo falar em alguns eventos que a rastreabilidade é o melhor indicador ESG para um setor. Eu vejo a rastreabilidade de minérios em três frentes, Johnny. Uma, no controle da ilegalidade, porque com uma devida rastreabilidade, você consegue separar aquilo que é de fato legal do ilegal,
que é o grande desafio, que é a mineração de ouro, né, que é a mineração, que é a extração legal de ouro no Brasil, né? E lembrando que a questão do ouro ela não está específica, ela não é específica do garimpo, né, da extração legal artesanal. Exato. Não, é da cadeia como um todo. Então, acho que o primeiro desafio da rastreabilidade é nesse segmento, é no segmento do ouro, é com combate à ilegalidade. Lembrando que essa rastreabilidade, Johnny, ela tem que, desde a produção até o consumidor final, ela não pode ser somente numa etapa da cadeia, ela não pode ser somente para a PLG, tem que ser para todos os regimes de aproveitamento, né? Tem que pegar também a questão do ouro reciclado, então tem que ser uma rastreabilidade maior. Numa segunda frente, eu vejo a rastreabilidade, Johnny, como como eu falei, como um indicador de ESG. Por quê? Nós temos, o Brasil tem a gente tem um diferencial em relação a outros países, que é a nossa pegada de carbono, né, por conta do nosso uso de energias renováveis, por conta até mesmo do controle ambiental que nós temos, né, dos grandes projetos de mineração no país. Então, a nossa pegada de carbono dos nossos projetos de mineração, ela é um diferencial para os nossos minerais críticos, por exemplo, Johnny, dentro do mercado internacional. E aí que eu vou te dar um exemplo, Johnny, a questão do lítio, né? Muito se fala do lítio, mas hoje, né, grandes compradores da Ásia se alimentam de lítio de minas artesanais na África, um total descaminho. E como é que fica a nossa produção de lítio nesse cenário? A gente precisa de rastreabilidade para mostrar que o nosso tem um diferencial. Eu não estou falando de premium price, eu estou falando, a gente tem um diferencial, e isso a rastreabilidade consegue mostrar esse diferencial dos nossos minerais críticos. E, Johnny, retornando à questão que a gente tinha falado da agência, a rastreabilidade ainda tem um outro viés. A rastreabilidade servir de controle, Johnny, para o órgão regulador. Você imagina, um momento em que você monitora todas as transações de um produto mineral. E todas essas informações estiverem, né, já dentro desse sistema de rastreabilidade. Isso facilitaria a gestão, facilitaria a fiscalização, facilitaria, Johnny, até mesmo a produção do RAL, que já estaria todo nesse sistema. De fato. Então um sistema robusto, né, com um olhar para cada uma dessas cadeias, né, não somente como rastreabilidade digital, mas também de marcação física, eu acho que esse é um grande caminho, né? Sistemas de blockchain direcionados para olhar isso, para olhar para o setor, para essas cadeias, eu acho que é fundamental. E lembrando, Johnny, que controle, que historicamente no setor, preço de commodity é o quê? É oferta e demanda, que é controle de estoque. E a rastreabilidade faz isso. Então, eu vejo a rastreabilidade como uma tendência clara, né? Já é uma realidade, uma tendência clara para os próximos anos. Exatamente. E pegando um gancho também nisso, Fred, então, em cima já da rastreabilidade, né? Quais são assim, as certificações, né, que existem e exigências legais para garantir essa rastreabilidade completa desses minérios? Johnny, é interessante sua pergunta, porque eu vejo um processo de rastreabilidade, né, quando a gente pensa em rastreabilidade, a gente pensa em rastreabilidade do produto mineral, né? Porém, o projeto de mineração, o empreendimento, ele tem que estar auditado. Daí vem a questão da certificação dos projetos de mineração ou da acreditação desses projetos, que é uma iniciativa do Ministério de Minas e Energia num normativo recente. Essa acreditação, ela vai chegar. Né? E é importante que profissionais, que auditores independentes, né, e a CBRR está aí para nos ajudar nisso, que eles estão devidamente licenciados do ponto de vista minerário e ambiental, que eles têm as melhores práticas da mineração, seguem as boas práticas, seguem as normas regulamentadoras da mineração, e depois desse projeto totalmente auditável, ele inicia o processo de rastreabilidade. Então, eu vejo a certificação como essa base para esse processo, Johnny, algo complementar para esse processo de rastreabilidade. Nós temos várias iniciativas internacionais, né? Mas a gente não tem nada obrigatório ainda.
né? Então, a gente tem algumas iniciativas, desde a cadeia do ouro ou de mineração responsável, vários órgãos internacionais olhando para a certificação, mas, de fato, a gente ainda não tem uma exigência do mercado para isso, né? Eu acho que o mercado tem que começar a exigir isso para que esse processo de certificação e rastreabilidade ele se dê, ele ocorra, né, na cadeia toda. Exatamente, né? E em cima disso que você falou, Fred, da CBRR, né? Como é que você acredita que a legislação sobre barragem, né, de rejeitos, como está atualmente, está impactando assim, a operação das mineradoras e nessas conformidades legais? Ô, Johnny, eu vejo a questão de barragem, a gente poderia até falar um pouco da evolução dessa legislação, né? Que 2020 foi... Eu vou até voltar um pouco atrás, sabe, Johnny, assim, mas a gente teve o primeiro rompimento da barragem, o rompimento da barragem de Mariana. Logo depois daquele rompimento da barragem de Mariana, saiu uma resolução da ANM introduzindo os sistemas de monitoramento, né? Essa resolução, se não me engano, em 2017, se não me engano. Aí veio teve a questão do novo acidente, né? E aí alterou a legislação de 2020. E isso foi uma quebra gigante, não só do ponto de vista do controle da ANM, né, ou seja, dessa mudança normativa que nós tivemos no âmbito da lei federal, mas também vários estados, né, tiveram aí a sua alteração da legislação estadual. Então, esse arcabouço todo, né, de barragens, ele foi significativamente alterado. Só que nós temos alguns desafios. Os desafios de interconexão dessa legislação, do ponto de vista federal e estadual. Às vezes você tem um rigor maior na estadual em relação à federal, e um descasamento desses prazos, isso gera uma insegurança jurídica, né? E não somente isso, mas a agência ela teve que fazer um papel muito importante, Johnny, na questão do descomissionamento das barragens, né? Que é colocar o prazo adequado, né, para esse descomissionamento. Porque do ponto de vista técnico, você não consegue fazer isso às vezes você não consegue fazer isso em um ano, né, toda a descaracterização de uma barragem. Então a agência ela teve um papel importante, né, para dar o tom técnico desse processo de descaracterização e descomissionamento. Realmente é muito importante, né, todas as questões que a gente fala de barragem hoje em dia, sempre me perguntam essas questões aqui e a gente precisa realmente desse arcabouço aí garantir essa lisura, né, por assim dizer, de todo esse processo, né, que a gente não escute mais esses problemas que a gente vem ouvindo aí ao longo dos anos. E eu acho que a gente mas o setor aprendeu. O setor aprendeu, a Duração aprendeu, e eu acho que a gente tem que usar esse nosso aprendizado e para outras áreas. Quais são as áreas? Para pilhas e para fechamento de mina, né? Que vai ser algo semelhante. Então acho que a gente tem que usar isso. Nós temos vários profissionais independentes com expertise nesse segmento. Então acho que isso isso veio para transformar o setor, está transformando, e eu acho que cada vez mais as empresas estão melhor equipadas, as consultorias estão muito mais independentes, todos os métodos, né, hoje de monitoramento de barragens estão assim, com tecnologia avançada, com tecnologia muito avançada. Então acho que nós evoluímos bastante, Johnny. Concordo também. Fred, tenho certeza que a gente podia falar desse assunto aqui pro resto do dia, tá? Assunto interessante, sempre tem bastante acesso e bastante busca sobre esse tipo de assunto. Mas, chegando aqui ao final do nosso podcast, né? Que mensagem você queria deixar aos nossos ouvintes? Como eles entram em contato com a TrueMine, né? Fique à vontade, o espaço é seu. Pessoal, tem um site da TrueMine, truemine.com. Vocês vão conseguir acessar ali toda o que a gente... Como é que a gente... Desculpa, TrueMine.com.br, lá no site tem a equipe que compõe a TrueMine, tem as nossas atividades, tem os principais contatos para entrar em contato com os nossos diretores técnicos, diretores de novos negócios. Eu atuo na TrueMine como conselheiro, mas estou muito feliz, John, de ter reunido pessoas comprometidas com o setor, pessoas com muita experiência, para fazer algo diferente
nesse setor que todos nós aí trabalhamos e acreditamos que seja fundamental para a economia do nosso país. Então, pessoal, contem com a Trumine, para uma boa gestão, contem com a Trumine para um rigor e uma boa instrução dos processos minerários. Muito obrigado, Johnny, pela oportunidade, e fico aqui sempre à disposição, sabe disso, para conversar e divulgar um pouco mais das nossas atividades, dos nossos pensamentos sobre o setor. Enfim, muito obrigado. Eu que agradeço, Fred. Lembrando, pessoal, que o podcast da mineração aqui é patrocinado pela Ignea Geologia e Meio Ambiente, acesse o site igneabr.com.br, a Revo Geosciences, acesse aí o site revogeosciences.com, e a mentoria da Roberta Azevedo, acesse aí ela nas suas redes sociais, tá certo? Fred, novamente, muito obrigado, e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Maravilha, um abraço, Johnny. Obrigado. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ignea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.